Macacação. Nossa ajudante aqui de direção. Eu sou o professor de César, sou professor da Faculdade de Serra do Carmo e falaremos hoje e continuaremos a aula passada sobre o tema do dano moral, né? Então, o dano moral, nós fizemos uma investigação histórica e um remonte histórico do dano moral no Brasil e no mundo. Então vamos aprofundar a questão do dano moral, principalmente com relação à legislação civil, à Constituição Federal, à doutrina brasileira, à jurisprudência e algumas súmulas. Vamos aprofundar nas espécies de dano moral, certo? E do dano moral no Brasil como um todo, né? Vamos lembrar aqui a ideia do dano moral, né? Então a gente tem no Brasil o famoso artigo 186 do Código Civil, que vai falar que se alguém sofrer algum tipo de lesão de outra pessoa, essa outra pessoa tem que ressarcir essa lesão. Isso é uma lesão patrimonial. Então as lesões e o ressarcimento e a reparação civil no Brasil, ela é essencialmente material. Amassou o carro, quebrou a janela, enfim, qualquer tipo de lesão, o que acontece? Existe uma reparação econômica para trazer o que nós vamos chamar ali do status quo ante, e a ideia do status quo ante do latim é trazer a coisa da forma que ela estava, né? Então são os bens patrimoniais. Você quebrou o teu celular da tua namorada na parede, ou ela quebrou o teu celular na parede. Então há um ressarcimento aí do dano material, o celular. Se for um iPhone X, aí ficou complicado. Mas além do dano patrimonial, nós temos uma coisa chamada dano moral, né? Essa ideia, essa concepção, que é também chamado por alguns doutrinadores do Brasil de dano extrapatrimonial, que vem trazer o seguinte: olha, você tem coisas que elas não podem ser reparadas ao status quo ante. Por que ela não pode ser reparada ao status quo ante? Porque ela não é um objeto, ela é um sentimento, ela é uma visão, né? Ela é uma forma de ver, é uma forma de ser enxergado o mundo, né? Então é um sentimento que você sente no mundo. E aí isso é ligado aos direitos da personalidade, os direitos personalíssimos, certo? Ligados, por exemplo, à intimidade, à vida, certo? À honra. A gente também ligado ao direito de imagem, né? Então tem todas as relações com relação à imagem, à vida, à honra, ao nome da pessoa, tudo ligado à pessoa. Essa ideia que nós trazemos do direito civil, da responsabilidade civil, do dano material, certo? Então o dano material é o dano causado por outrem a um bem extrapatrimonial, a um bem personalíssimo, ligado ao direito à vida, à personalidade, à intimidade, ao dono, né? Então essa é uma ideia que nós temos aí com relação ao dano moral no Brasil. Você tem grandes pensadores do ramo do direito civil, que você pode pesquisar depois, o professor Silvio Salvo Venosa, enfim, tem uma série de pensadores que vocês podem trazer, né? E aí nós temos ali no artigo 186 do Código Civil, já falado na aula anterior, que é bom repetir para poder guardar na cabeça, que está aqui: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano ao outrem, certo? Ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, aqui no artigo 186 do Código Civil, vai trazer duas coisas para a gente facinhas, né? O conceito e a ideia do dano patrimonial ligado ao patrimônio, ao objeto, à coisa, certo? E o dano moral ligado à pessoa, à intimidade, à vida, ao nome. São duas coisas, separem na cabeça: dano moral e dano patrimonial. Perfeito? Ambos têm que ser reparados. Um de uma forma de trazer o status quo antes, e o outro tem que ser reparado de uma forma que amenize a dor sentida ali por aquele sentimento do dano moral, né? Nós temos ali a ideia do dano moral direto, é o dano moral mais clássico, é a ideia e o conceito do dano moral direto é o mais usual, certo? E aí essa ideia da lesão, né? Dessa lesão específica do direito com relação ao direito extrapatrimonial. Então, é uma lesão ao direito extrapatrimonial ligado ao direito à personalidade. Nós vamos trazer isso enquanto dano moral direto.
Então aqui é o atributo pessoa enquanto nome, o direito da personalidade vai ser ligado à vida e integridade, será um direito extrapatrimonial e uma lesão específica do direito, certo? Então é uma lesão específica ao direito extrapatrimonial e ao direito da personalidade ligado aos atributos da pessoa, aos atributos ao nome, aos atributos à vida, aos atributos da intimidade. Então esse é o dano material direto. Vamos imaginar a seguinte situação, utilizam-se aí das redes sociais, utilizam-se aí no Facebook para dizer que você fez alguma coisa que você não fez, e isso expõe a tua imagem dentro das relações sociais para o mundo, isso te desgasta para as pessoas, isso é um sentimento que você se expõe, e você vamos lembrar ali no direito romano que o bom nome é também um outro patrimônio. Então o teu nome, a tua vida e a forma que as pessoas te veem também é teu patrimônio, certo? Então essa é a ideia, quando te ofendem diretamente, te caluniam diferenciamente, ou uma forma que te traga um sentimento ruim para ti, diretamente a ti, certo? Então vamos trazer essa ideia aqui do dano moral direto, e esse dano moral direto é o mais comum no Brasil. Pensa o seguinte, pensa que você quer comprar aí um celular S10, Samsung Galaxy S10, tá? Aí você quer parcelar esse Samsung Galaxy S10 e vai ali nas Casas Bahias abrir o seu crediário, né? Como diz a música do Mamonas Assassinas, a minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Então, você vai lá nas Casas Bahia, abrir o crediário, e lá no crediário, nas Casas Bahia, o que acontece? O teu nome está com restrição, você não pode comprar aquele celular, abrir o crediário, porque você está em dívida com alguém. E aí o que você descobre? Que você não está em dívida, foi um erro de cadastro. Esse erro de cadastro, na abertura do crediário e o impedimento de fazer uma compra do teu celular, que você sempre quis ter, o seu celular S10, o que acontece? Isso é um dano moral direto, certo? Então é um exemplo de dano moral direto muito comum no Brasil, né? Em geral, só a título de curiosidade, a indenização por dano moral, por dano direto, com relação ao cadastro indevido no direito brasileiro, dependendo aí de região, de tribunal, vai variar entre 5 e 10 mil reais, certo? É uma variação aí média, mas só para você ter uma ideia de quanto que custa sujar um nome, um cadastro indevido de pessoas, certo? Estou trazendo aqui dois exemplos que eu já falei um pouco sobre eles, os exemplos sobre o dano moral direto, né? Então o primeiro exemplo, dano moral direto, uma injúria em público, uma calúnia em público, uma difamação em público, né? Então, como se publiciza, leva ao mundo, temos aí um exemplo de dano moral direto. Anteriormente não tinha redes sociais, lá no passado não existia essa ideia de redes sociais, isso era jogado na rua, né? Fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo, fulano de tal é aquilo, né? Enfim, né? Pense em adjetivos aí. Hoje não, hoje são as redes sociais. As redes sociais certamente são os maiores proliferadores do mundo, né? Com relação ao dano moral direto, com relação à injúria, com relação à calúnia, com relação à difamação, com relação a uma série de coisas que são utilizadas aí, né? Mas isso aí são matérias de direito penal. No direito civil, imputar má fama a alguém, né? Então, imputou má fama a alguém, eu tenho ali necessariamente um dano moral direto, certo? É um exemplo. O outro é o lançamento em cadastro indevido, né? Um lançamento errado, um lançamento que não deveria acontecer, é um outro exemplo de dano moral direto, perfeito? E aí vocês podem pensar um monte de coisa aí com relação ao dano moral direto. Imagine, por exemplo, que você está em dezembro, você quer chegar em casa, e aí você quer ver os seus filhos, é Natal, e a companhia aérea dá um overbooking, e aí você não pode chegar em casa, certo? O que acontece? Você não vai ver os seus filhos, você não vai levar o presente, você vai sentir coisas ruins, você vai, enfim, né? Então isso também é um outro exemplo de dano moral direto, que diretamente você sofre. O que vai ser diferente, por exemplo, da ideia do dano moral indireto, ou o dano moral indireto, ele também pode ser uma ideia do dano moral reflexo, que ele é conduzido e ele é construído de uma forma diferente, porque ele tem uma forma e o resultado é outro, certo? Esse dano moral indireto, ele é menos comum no Brasil, tem muito debate jurisprudencial,
mas ele é admitido, né? Então essa ideia que a lesão a um bem de natureza patrimonial é um dano reflexo que produz um efeito ruim, né? É essa concepção do dano reflexo, que vai lembrar o seguinte, a ideia do dano ricochete. O que é o dano ricochete? Ricochete era um desenho, né? Era o ricochete que ricocheteava e batia nos lugares, né? Ricochete também é uma bala que quando ela bate no lugar e ela bate com uma estrutura metálica ou algum tipo de estrutura, que ela ricocheteia para o outro lado. Então o dano ricochete é quando eu lesiono moralmente um lado, certo? E acerto o outro. Imagina a seguinte situação, um dano ricochete. Calúnia aos mortos, né? Caluniou um morto, uma pessoa falecida, a pessoa falecida não sei o que, é isso, aquilo, né? Não vou falar os adjetivos, mas ele vem essa concepção de caluniar um morto, né? E aí, o dano, quem sofre? Vamos imaginar os filhos, que tem que ouvir dizer na rua que o pai dele era isso, a mãe dele era isso, sendo que não era, certo? Então eu tenho um dano ricochete, eu fiz um dano ao pai falecido e acertei os filhos, né? Então houve um ricocheteamento do dano. Nesse caso aí, desse dano ricochete, teve um caso famoso no Brasil que foi trazido ali no caso Garrincha, sobre ofensas ao Garrincha, que depois sua filha sentiu dano ricochete e ganhou indenização com relação a isso. Tem um caso Zé Camargo, então tem vários casos de dano ricochete no Brasil, e então ele é admitido no ordenamento jurídico brasileiro, certo? Essa é a ideia. Então quem é que pode pedir a reparação no dano ricochete? A reparação no dano ricochete pode ser pedido pelo CAD. Mas professor, o que é CAD? CAD é aquela ideia no direito civil que é o cônjuge, né? Ascendente e descendente. É o cônjuge ascendente e descendente, aquelas pessoas ali no rol do espólio, da herança, aquelas pessoas mais ligadas ali ao falecido, ao decujus, né? Ela será necessariamente o CAD, perfeito? Então nós temos aí o dano diretamente ligado à pessoa, o mais comum, e o dano ricochete, o dano reflexo, o dano indireto, certo? E aí que traz essa divisão e essa definição doutrinária jurisprudencial no Brasil, certo? Para o direito civil, está lá no 186, é dano moral e é dano moral, né? Se é ricochete ou não, tranquilo, né? Como é que se dá a reparação do dano no direito civil brasileiro e como é que se dá a reparação do dano civil, né? Desculpa, o dano moral. A reparação do dano patrimonial é muito simples, né? É o status quo antes. Recupere e traga ao mundo a coisa da forma que ela era. Amassou o carro de volta. Quebrou a vidraça de volta. Quebrou o celular de volta. Um novo ou um valor concomitante que resolva esse problema e a pessoa que perdeu tenha de volta aquilo. Essa ideia da reparação do dano, e eu quero que vocês guardem, ela é diferente de pena. Não é pena, né? Não é uma penalização. Quem é que trata sobre penalização? O direito penal brasileiro. O direito civil não vai tratar necessariamente, né, enquanto regra, de penas, né? Não vai trazer penas enquanto regra. Então o direito civil no Brasil, ele vai trazer uma outra ideia e um outro conceito, e aí que vai ser com relação à reparação. Quem que fala sobre pena aqui em dano moral é lá no Código Penal brasileiro, no artigo 138, 139, 140, eu vou voltar, tá? Só para a gente ver isso aqui. Tá ali no Código Penal, vou ler para vocês. Calúnia. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Dizer que alguém cometeu um fato, e esse fato é criminoso, isso é calúnia, passível, né? De 6 meses a 2 anos e multa, certo? Isso é pena, né? Isso não é reparação civil. Ali, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, certo? Também é uma pena, certo? É uma penalização, é um fato antijurídico, é um fato no direito penal que é punível aí pelo Estado, certo? E aí é outro tipo de punição. No direito civil, nós temos a ideia da reparação e, por último, a injúria. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Inclusive aqui, no 140, na sequência, a gente vai ter, por exemplo, a injúria racial, que é essa ideia dessa injúria ser ligada à cor da pele, à etnia, à relação da origem histórica, da sua formação, de quem você é, certo? E aí vem trazer a ideia da injúria racial, inclusive o STF
já entendeu que a injúria racial, inclusive, se adequa e pode ser utilizada ao povo hebreu, quando é um crime face ao povo hebreu, contra os negros que vieram da África, enfim, uma série de povos que estão aqui nessa miscigenação que se chama Brasil, certo? Então, esse tipo de coisa é injúria racial. Mas aqui é penal. Vamos voltar aqui no direito civil, estou trazendo só en passant para vocês entenderem que o direito penal vai trazer enquanto pena, mas no direito civil eu não tenho essa pena não, tá? No direito civil eu tenho essa ideia aqui, que é atenuar parte da consequência do ilícito. Como assim? Atenuar parte da consequência do ilícito. Olha, tem um ilícito que te imputou uma calúnia, te imputou um falso crime, é um ilícito penal. Tá? Mas no direito civil como é que eu faço? Eu tenho que arrumar uma forma de atenuar isso economicamente, né? Vou atenuar isso economicamente, e aí vem a reparação civil por dano moral, por calúnia, perfeito? Não confunda as coisas. Pena é uma coisa, reparação civil é uma outra, direito penal é uma coisa, direito civil é uma coisa. Tinha um professor, leu direito civil, é o professor Pedro Biasotto, ele dizia o seguinte: olha, uma coisa, outra coisa, então guardem isso, né? Uma coisa, outra coisa, né? Então ele tem que trazer a atenuação das consequências do ilícito, a compensação satisfatória e o desestímulo ao lesante, tá? Então essa é a ideia que nós temos aí para tudo isso aí, perfeito? Já falamos sobre isso. Perfeito. Qual que é o quanto indenizatório? O quanto indenizatório, qual que é o valor, né? Quanto que custa essa indenização? Isso não tem um valor, não tem uma tabela dos danos morais, uma tabela da aplicabilidade do dano moral, né? Mas vamos aqui facinho, aqui no Código Civil, artigo 944, vai dizer: a indenização mede-se pela extensão do dano. Olha, a indenização mede-se pela extensão do dano. Tem danos e danos, né? Um dano dito a 3 pessoas numa conversa é um dano. Um dano dito numa rede social com 50 mil pessoas e com 20 mil curtidas e com 10 mil compartilhamentos é outro dano. Então a extensão do dano moral vai se dar no caso concreto, no dia a dia, no caso visto, colocado de cada forma, perfeito? Aqui, se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização, né? Então o juiz vai fazer esse princípio da proporcionalidade para aumentar ou ampliar o dano. Então isso vai variar entre relações de pessoas, perfeito? Seguindo aqui, é possível acumular os danos? Claro, é o direito civil, a jurisprudência brasileira, o nosso ordenamento jurídico é uníssono em dizer sobre a possibilidade da acumulação da penalização. Não sei se vocês lembram, semana passada, um tempo atrás, enfim, teve um caso de um policial lá no sul do país, né, não lembro o estado, não vou falar em nomes, enfim, e que foi fazer uma operação e lesionou e quebrou uma perna de uma senhora, de uma pessoa, lesionou o seu rosto, enfim, né? Então ali eu tenho uma série de coisas acontecendo. Então, um policial agindo e trabalhando no horário de trabalho. Então eu tenho um desvio administrativo. Então eu posso fazer uma penalização administrativa, dando um exemplo, tá? Depois a gente explicar melhor. Eu posso fazer uma punição administrativa aí, com relação a ele, né? Ele quebrou uma perna, houve uma lesão corporal grave, né? Então há um ilícito penal. E tem o que? A pessoa que deixará de trabalhar e ela vai perder dinheiro e ela vai ter que ficar em casa, então há os ilícitos civis. E esses ilícitos civis, independentes dos ilícitos, penal e administrativo, independente ou cumulativamente, pode ser também, inclusive a figura da ação civil ex delicto, não vai ser hoje, mas vamos falar em aulas posteriores, sobre a ação civil ex delicto, né? Então nós temos aí 3 tipos clássicos de danos no Brasil. Primeiro é o dano moral, certo? Depois o dano material e por último aqui o dano estético. O dano material, o status quo ante, recupera-se, amassou o carro, devolve-se, né? O dano moral já falei tanto. E por fim aqui o dano estético, não é objeto da aula de hoje, o dano estético, mas o dano estético é algum dano que te causa nas suas relações estéticas, e esse dano estético te incomoda na rua, no mundo, na vida, né? Um corte na barriga, se você é personal trainer é um tipo de dano, se você é modelo é um tipo de dano, um tipo de lesão, certo? Então tem uma série de coisas que o dano estético vai ser estendido ou reduzido, perfeito? Mas saibam o seguinte: pode-se sim acumular uma penalização administrativa, uma penalização penal, uma penalização civil. Essa penalização civil pode ser acumulada de dano moral, de dano estético e de dano material, sem problema. Jurisprudência, súmula, doutrina, ninguém discorda disso, tá? Por exemplo, tá lá na súmula 387 do STJ.
E o que diz a súmula 387 do STJ? Olha lá, é lícita a acumulação das indenizações de dano estético e moral. É lícita a acumulação do dano estético e moral, certo? É comum, sem problema. Vamos imaginar aí que você vai numa festa e está em cima de um bloco e ele quebra, cai, você se machuca porque não construíram direito dos produtores daquela festa, né? E aí você é um corte no rosto, e aí você, aqui acontece, tem um dano estético e tem um dano moral ao mesmo tempo, e aí quem não teve a objetividade na construção, não seguia as normas do corpo de bombeiro, enfim, né? Mas tudo mais vai ter que indenizar moral e esteticamente a pessoa lesada, perfeito? Sem problema, tá lá, súmula 387 do STJ, pode usar, pode citar à vontade, perfeito? E agora, uma grande dúvida no Brasil, que é o dano moral da pessoa jurídica. Pode o dano moral da pessoa jurídica? A gente tem uma máxima no direito que vai dizer o seguinte: depende, né? Pode isso? Depende. Pode isso? Depende. Não, tá. Depende. O dano moral. Primeiro ponto que eu tenho que dizer para você é o seguinte: sim, é possível o dano moral de pessoa jurídica no Brasil. É possível. Nós vamos chamar do dano da honra objetiva, certo? Esse dano da honra objetiva da pessoa jurídica, ele tem que ser imputado e tem que trazer prejuízos econômicos àquela empresa. Vamos imaginar o seguinte: a cervejaria, né? Vamos imaginar a cervejaria Wings, que é uma grande cervejaria de Palmas, os grandes amigos, ótima qualidade. Alguém imputa a cervejaria Wings, né? Dizendo que ela causa morte quem bebe, certo? E as pessoas param de comprar na cervejaria Wings porque foi espalhado ali, né, no meio de comunicação alguém que ela causa morte quem beber. Então o que está acontecendo? Há um prejuízo claro à empresa, e esse prejuízo claro à empresa é um dano moral, é a honra da empresa, certo? E a honra é outro patrimônio, logo é possível sim esta ideia do dano moral da pessoa jurídica. Está aqui no artigo 52 do Código Civil Brasileiro, ainda no Código Civil, que vai dizer: aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos à personalidade. Tá claro, tá facinho, tá tranquilo, né? Você vai encontrar muita jurisprudência do STJ garantindo o dano moral à pessoa jurídica, perfeito? Então, essa era a aula de hoje, essa era a ideia para a gente falar um pouco sobre os aspectos específicos do dano moral, concluindo a primeira aula sobre os aspectos gerais históricos sobre o dano moral no Brasil. Aprofundem-se, busquem informação, certo? A informação está aí, a internet ajuda, e vamos embora. Está aqui meus contatos, meu e-mail, dúvidas, edicesa.com. Meu YouTube, o canal de YouTube, está aqui, professor Edi César. Edi César é o Facebook, César.edi é o Instagram. Obrigado pela atenção e vamos embora ao maravilhoso mundo do direito civil.